Vida e Saúde começando mais uma vez na sua telinha. Seja bem-vindo. Em clima de Natal, a gente está aqui e vamos falar sobre mais um assunto importantíssimo para a sua saúde mental. Doutora Gabriele Chaves, bem-vinda, perdão. Tudo bem, Teru? Prazer te receber aqui, Prazer viu? É todo meu. Obrigada pelo convite. E também estamos falando diretamente de Manaus com a doutora Ellen Pedreira, ela que é psicóloga nessa instituição maravilhosa. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Teru. Olá, Gabriele. Estamos aqui juntos para trazer informações que serão de importância e de qualidade para os nossos telespectadores. Com certeza! Essa semana está muito legal e a gente vai falar agora de um assunto que te interessa. Você é do tipo que faz metas todos os anos? Faz aquela listinha? Bom, a gente vai conversar aqui sobre essas metas e sobre as frustrações. Por que é que a gente não consegue cumprir todas? Por que será que a gente projeta tão alto e não consegue alcançar tanto? Vamos falar aqui sobre como limitar essas metas e isso pode ser benéfico para o ano que está chegando. Legal, né? Então, olha, fica ligadinho aqui porque nós vamos trazer conversa interessante para você. É aqui também que você tem dúvidas respondidas. Tem gente que está mandando aqui, vai mandar ao longo do programa algumas dúvidas quanto a esse assunto e Gabriele e doutora Ellen vão nos ajudar respondendo essas dúvidas que vocês mandam. Combinado? Gente, Gabi, eu tenho aqui a nossa meditação do dia, um verso poderosíssimo, doutora Ellen, Efésios 3,16 diz assim, olha, peço a Deus que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Amém. Pastor Emilson aqui resumiu o verso, ele colocou 3 pontinhos aqui para deixar ele bem preciso. Achei demais a ideia de receber e de ser fortalecido no íntimo pelo Espírito de Deus. Isso para finalizar o ano e para a gente começar o ano é uma ótima promessa, né, Teru? Com certeza. E assim, doutora Ellen, eu preciso de uma força, você precisa de outro tipo de força. Ele sabe, né? E quando nós temos a força maior que vem do nosso Deus, nós conseguimos alcançar e realizar os nossos objetivos. Gente, esse programa tá demais, mas ele não é o mesmo sem a sua companhia. Então, ó, sobe o som dessa tela e fica bem ligadinho aqui, porque a gente vai ali e volta já. Muito bem, estamos de volta e o assunto por aqui são as metas de fim de ano. Só que, gente, a gente não vai falar aqui só sobre construir essas metas ou colocar no papel. A gente vai falar sobre redução de metas. Olha que interessante. Para quê? Para que elas sejam alcançáveis. Muitas vezes nesse final de ano a gente começa a fazer essas listinhas, né? Mas aí a gente coloca coisas demais e coisas difíceis demais também. Não significa que a gente não possa sonhar alto, mas nós precisamos colocar coisas que são possíveis. Quero saber de vocês duas o seguinte, ó. É bom fazer essas listas? É bom colocar essas metas? Isso influencia a gente de alguma maneira? Quem vai primeiro aqui? E aí? Bom. Vai, pode falar, Gabi. Eu posso aqui um pouquinho? Então vai. Então, um dos fatores que dificultam muitos a alcançarem, né, as suas metas, as pessoas confundem objetivo com meta. Quando nós fazemos as listinhas, né, no final do ano, olha, eu quero emagrecer, quero comprar um carro novo, quero realizar tal curso, muitas vezes fazemos os objetivos, listamos os objetivos e esquecemos de listar essas metas que vão ser exatamente as ações que vão nos ajudar a realizar e alcançar o meu objetivo.
Interessante. Isso é bom pontuar. E é legal, Teru, quando a gente fala sobre isso, porque você perguntou, né, como é que isso nos influencia. Quando a gente fala sobre objetivos, quando a gente fala sobre metas, principalmente quando a gente fala na virada de ano, isso é importante porque nos motiva. Às vezes a gente tem aquele negócio assim, não vou criar expectativas sobre nada. Mas na verdade isso não é verdade, tá? Isso na verdade é uma falácia, porque assim, quando, por exemplo, eu tenho um namorado, é importante que eu crie expectativas, que aquilo vá pra frente, que eu quero ter, sei lá, um relacionamento mais sério, um casamento com aquela pessoa. Então, inevitavelmente, eu vou criar expectativas. Então, é importante que eu, sim, crie metas, trace objetivos, como a doutora falou, porque isso vai me colocar pra frente, aquilo vai me mover. Isso é importante. Criar metas é importante, traçar objetivos é importante, isso vai me influenciar de alguma forma. Legal, legal. Até então, aquelas pessoas mais negativas aí podem, de repente, começar a fazer essas metas, porque você vai ficar um pouquinho melhor do que você esteve neste ano que passou. Agora, vamos conversar sobre como podemos estabelecer nossas metas? A gente tem uma tela aqui agora que eu quero trazer e eu gostaria do comentário de vocês. Vou ler aqui rapidamente, depois a gente pode trabalhar linha por linha, tá? Tá bom. É importante trabalhar com poucas metas por vez, é importante escolher metas realistas, ter prazos razoáveis, definir menos pode ser mais e ser gentil com a gente mesmo. Doutora Ellen, Sim. você quer começar? Podemos começar. Trabalhe com poucas metas, né? É importante que a gente tenha... Eu me assusto quando vem as pessoas... Porque isso impossibilita a realização dessas metas, de alcançar esse objetivo. Quando eu trabalho com poucas metas, eu trago possibilidades, eu trago para uma realidade. Então, as minhas metas, elas precisam ser realistas diante da minha vida. Eu preciso avaliar, né, como é que é a minha vida. Metas eu estou estabelecendo, porque existem metas pessoais, existem metas, né? Metas espirituais, que são importantes também estarmos colocando, né? Então, essas metas, elas precisam ser poucas para que elas sejam objetivas e assim alcançadas. Sim, é interessante também quando a gente coloca assim, metas realistas, né? Será que eu estou disposto? Isso é legal de se pensar. Eu tenho que olhar ao meu redor, a minha realidade e quanto eu estou disposto a colocar para alcançar aquelas metas. Quanto esforço eu estou disposto para colocar aquelas metas. Vocês podem colocar na tela de novo. Vamos lá, o próximo seria prazo, né? Olha. Ok. Estabeleça prazos razoáveis. Eu queria dar um exemplo nesse aí. Eu posso dar um exemplo? Vamos lá. Olha só. Eu me mudei tem uns 3 anos da Bahia, quando eu me formei, para o Espírito Santo. E aí o meu sonho de vida, assim, era fazer o mestrado. E já era o meu sonho. Doutora, estamos nos conhecendo hoje, mas o meu sonho de vida era fazer o mestrado. E o meu esposo sempre me incentivou. É sua meta. Exatamente. E meu esposo sempre me incentivou. E quando eu me mudei, eu morava no interior e me mudei para a cidade grande. Eu pensei, essa é a minha chance. Só que quando eu me mudei, foi em 2021, de 2020 para 2021, eu já me mudei assim, faltando uma semana para acabar o prazo de inscrição. E eu pensei, é agora, é a minha chance. Só que não era um prazo razoável. Era a minha meta, mas eu não pensei no prazo razoável. Eu precisava me planejar, eu não tinha um projeto feito. Então, às vezes, nós temos metas que são positivas, metas que vão nos trazer bons benefícios, mas nós não nos planejamos, nós não estamos pensando num prazo razoável. E aí, o que aconteceu? Eu calculei bem, orei a Deus, isso é importante também, orar para saber o tempo de Deus também. E resolvi tentar no final do ano. E aí, deu mais certo. Deu certo? Deu certo. Doutora Ellen, o próximo item... Pode falar.
Quando a gente pensa na questão, né, de ter prazos razoáveis, principalmente quando quer, né, uma das metas de final do ano de muitas pessoas é assim, eu preciso perder peso, né, eu preciso ter melhor qualidade de vida. E eu preciso ter metas razoáveis, por quê? Porque eu não vou perder 10 quilos em uma semana ou em um mês. Eu preciso determinar o tempo e esperar o tempo. Eu preciso esperar o processo até o carnaval. Desse tempo para que eu possa alcançar o meu objetivo. Até o carnaval eu vou perder 20 quilos. Agora, gente, talvez um dos segredos bacanas para definir metas alcançáveis e boas metas, não significa que você não pode ter uma meta alta, mas talvez seria a motivação para essas metas. Quero perder peso para quê? Porque pode ser que a gente perca o entusiasmo e, inclusive, perca dinheiro, porque se matricula na academia, né? Faz aquela empolgação, matriculei anualmente lá e vou 2, 3 meses na academia, assim que o verão acaba, tchau, não apareço mais também. Mas quando eu penso que eu quero perder peso para ter mais saúde, para ficar com os meus filhos ou para desfrutar de menos dor, né? Um trabalho sem dor, ou seja, a motivação correta, ela me ajuda a ficar firme ali e também estabelecer metas boas. Porque tem um monte de meta também que, digamos assim, que são descartáveis, que são mais perfumaria. E olha, quanto mais a consequência da meta, quanto mais ela vai mudar a sua vida, mais profundamente ela vai mudar a sua vida, mais ela afeta na sua saúde emocional. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção como que a gente vai formular essa meta. Não é só fazer uma listinha de final de ano. Isso é muito importante. Mas dá um exemplo, não entendi o que você quis dizer. Certo. Então, minha lista de final de ano. A minha meta esse ano é ter filhos. A minha meta esse ano é casar. São consequências que mudam muito a sua vida. Agora, por exemplo, ler um livro por mês. Ok, é uma meta boa, vai crescer, vai ser bom para você, mas as consequências talvez não interfiram muito assim na sua vida. Ótimo. Então, são metas diferentes, que têm consequências diferentes e influenciam na sua saúde emocional de forma diferente. Então, você estar motivado de maneira diferente ou dessa forma saudável, a motivação correta, como você falou, faz muita diferença também na sua saúde emocional. Faz sim, gente, faz sim. E também eu preciso levar a sério as consequências dessas metas, né? De repente, quero deixar de tomar um remédio, um antidepressivo. Eu preciso cumprir etapas para alcançar. Então, eu preciso realmente focar. Não simplesmente sentar e escrever ali, porque você está empolgado. Combinado? Sim. Agora é o seguinte... Eu preciso ter o planejamento e a ação, né? Eu preciso ter o planejamento dessa ação. Nós vamos falar mais desse assunto, doutora Ellen, porque o próximo item ali da nossa listinha seria diminuir o número de metas. Será que isso traz algum benefício para a gente? O menos pode ser mais? Com toda certeza, porque quando nós temos menos metas a alcançar e nós vamos conquistando essas metas, o meu cérebro vai registrando conquista e isso vai me motivando a realizar outras metas. Então, quando eu coloco muitas metas e elas ficam difíceis de serem realizadas, eu vou me frustrando. E quando eu vou me frustrando, eu vou fazendo registros no meu cérebro de que eu não consegui, de que eu não fui capaz naquele momento. E isso acaba me dificultando a exercer outras metas e alcançar o meu objetivo. É verdade, doutora Ellen, concordo. Eu, por experiência própria, esse ano fiz muita coisa e coisas meio difíceis, assim, que não são do meu dia a dia, e tive essa sensação de frustração pela dificuldade. E hoje eu sentei para fazer um trabalho e fiquei concentrada ali 2 horas realizando uma coisa que eu domino um pouco mais. Foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu consegui terminar e foi muito gratificante. Então, menos é mais quando a gente consegue fazer bem feito, quando a gente consegue ir do começo ao fim e não morrer na praia, não nadar e morrer na praia, né, Gabi? Às vezes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas muitas vezes a gente não consegue, justamente por conta desses nossos pensamentos, não sou capaz, não consigo, porque a gente vai sendo treinado durante a nossa vida a pensar dessa forma, porque a gente está com tanta coisa para fazer, ou às vezes porque a gente quer fazer de uma forma perfeita, e isso também é um problema. Ser perfeccionista não é um elogio,
tá bom? E ser perfeccionista, isso não é um elogio. Tem muito sofrimento envolvido. Exatamente. Às vezes a gente está com falta de tempo para fazer, então a gente se frustra porque a gente não tem tempo para fazer aquilo, mas na verdade é porque a gente colocou tanta coisa na nossa listinha que nos falta tempo. Então uma coisa que eu gosto de falar é assim: se está com muita coisa, veja o que é negociável e o que é inegociável. Se precisa abrir mão, abra mão do que é negociável. Então, muitas vezes a gente coloca muitas metas, mas e a nossa família? E a nossa comunhão com Deus? E a sua e o meta? autocuidado, E o doutora Ellen, autocuidado. porque às vezes eu estou dando conta da agenda. As prioridades, né? A gente precisa observar quais são as nossas prioridades, né? E quando eu for definir, né, essas metas, quais são as minhas prioridades do momento? Como a Gabi falou, eu preciso, quando estabelece prazos razoáveis e eu preciso estabelecer essas metas, eu preciso. Como é que é a minha rotina, né? Porque às vezes eu estabeleço metas sem avaliar a minha rotina, né? Como é que estão os meus dias ultimamente? E diante desses fatores, eles vão influenciar a gente alcançar ou não, né, esses objetivos. Muito bem. O último item da nossa lista diz ali que a gente precisa aprender a ser gentil conosco mesmos. Parece assim que é coisa da modinha, fala da modinha, mas com essa história de perfeccionismo, a gente não está falando aqui que a gente não deva perseguir a excelência, fazer as coisas do melhor que a gente pode. Porém, muitas vezes nós somos críticos e tão duros com a gente mesmo que a gente não faz isso nem com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas a gente pega no nosso pé assim pesado. E tudo bem se a gente precisar desistir de uma meta por conta de um bem maior, né, gente? O que vocês acham? Com toda certeza, né? Nós precisamos entender que nós somos prioridade e para a gente cuidar do outro, a gente precisa... Então, assim, a gente precisa entender que no percurso da vida vão existir falhas, somos humanos e falhamos, né? Vão ter o mundo, né? E as circunstâncias, elas mudam constantemente. Então, nós precisamos estar cientes de que algumas circunstâncias vão, né? Podem nos dificultar e por isso a gente precisa ser gentil, né, conosco mesmo, de nos acolher diante daquela situação. Sempre estar fazendo uma autoavaliação para que a gente não seja egoísta de nós mesmos. Interessante isso. Né? E olha só, um ano bom, Teru, não é aquele ano necessariamente que você cumpriu todas as suas metas. Um ano bom, ele pode ser bom mesmo se você não conseguiu alcançar tudo. Porque em todas as experiências são oportunidades para amadurecimento e crescimento. E ainda mais quando você tem uma crença religiosa como nós, que acreditamos que existe um Deus, que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, ele guia também a nossa vida. Então, se alguma coisa deu errado, confia. Se você não conseguiu alcançar alguma coisa, se você planejou, se sua meta era engravidar, mas por algum motivo não aconteceu, confie que Deus está guiando a sua vida. Confie que se alguma coisa não aconteceu, que saiu do seu controle, o mundo não é obrigado a seguir a sua linha, né? Porque a vida não é linear e Deus está cuidando de você. Então, seja gentil. E aí onde entra, né, a resiliência, né, o recomeçar, né, o se perdoar e o se autoavaliar. O que eu poderia fazer de diferente também para que aquela meta ou aquele objetivo pudesse ser alcançado. E existem coisas também, né, vamos combinar, que a gente às vezes coloca na nossa cabeça e pela nossa visão curta ou pela limitação das nossas possibilidades, a gente acha que aquilo é o melhor. Mas quando a gente confia nesse Deus maravilhoso, quando a gente percebe o cuidado dele nos pequenos detalhes da vida, não só da nossa, mas da vida ao redor, a gente entende que talvez aquilo não seria a melhor coisa para nós. E a gente simplesmente precisa, às vezes, deixar ir. Agora, vamos voltar nesse assunto aqui de limitar as metas, né? Vocês acreditam que a falta de limites pode trazer aquele sentimento de frustração? A Gabi falou uma coisa interessante aqui, doutora Ellen. Ela falou o seguinte: tudo bem se eu terminar o ano sem ter cumprido todas as minhas metas. E agora eu vou pedir para você de casa resgatar a agenda, o caderninho, a anotação no celular que você fez aí no começo de 2023 ou então no finalzinho de 2022 e dar uma visitada nessas metas aí para saber o que cumpriu ou não. E aí,
eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento de frustração e esse sentimento de adequação, adaptação que a gente precisa fazer, doutora Ellen. O que é frustração, né? Frustração é quando não conseguimos alcançar o objetivo traçado. E aí nos angustiamos, né, por não ter conseguido alcançar aquele objetivo. E isso traz uma angústia, porque o nosso cérebro ele traz e aí nos autossabotamos, dizendo que não somos capazes, que traz aquela angústia, aquela dor e muitas vezes trazendo a incapacidade de continuar se não prestarmos atenção, né, a esses pensamentos negativos. Por isso a gente precisa estar muito, né, atentos de que a frustração ela vai fazer parte da vida da gente. Nem sempre tudo vai sair correto. E com a frustração também nós aprendemos a ser resiliente. São diante dos desafios que nós aprendemos a ter opções e novas oportunidades também de vida. Exatamente, legal isso. A gente, quando lida com a frustração, a gente fica com raiva, às vezes a gente fica triste. Se você perceber, crianças mais novas, elas ainda não aprenderam, né, a lidar com essa frustração. E é interessante que os adultos, alguns não, mas é interessante que os adultos tenham aprendido a lidar com isso. E o primeiro passo para a gente lidar com a frustração é a aceitação. É difícil, mas é você aceitar que nem tudo está no seu controle, né? Então, como a doutora falou, é resiliência. Então, você perceber que você fez o seu melhor. Então, você ter esse sentimento é interessante, você fez o seu melhor, mas nem tudo está no seu controle. Não está no seu controle? Então aceite. Porque você estar frustrado não vai mudar a realidade. Você não vai conseguir voltar atrás. E aí vem o segundo passo, é você revisar as suas metas, você revisar as suas expectativas. Criou expectativas, ok, me frustrei porque elas não foram alcançadas. Igual a doutora Ellen explicou o que é, né, essa frustração. Não foram alcançadas. Então, vou revisar aí as minhas expectativas. E, ninguém tá falando aqui para você fazer corpo mole. Essa história de ser gentil com você, claro. A gente tem que ser honesto também. Tem coisas que a gente não alcança porque a gente não fez um esforço necessário para alcançar. E aí, por isso que eu falei, vai lá e dá uma olhada na sua lista, e aí é hora de você, com Deus, ter uma conversa bem honesta, acolhendo sim aquilo que não deu certo por várias circunstâncias, mas também se olhando no espelho e dizendo, olha, aqui eu poderia fazer melhor, tá? Então, essa história é importante, essa história vai fazer... E assim, gente, só para encerrar esse momento aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas com certeza, se eu fiz metas do ano passado... E cumprir algumas dessas metas, Gabi, certamente eu já estou um pouco melhor do que eu estava no ano passado. Com toda certeza. Já é ponto ganho. Sim, já é um ponto ganho. Porque você avançou. Você avançou, isso é um reforço para você. Você tá vendo aí um avanço, né? Você teve um objetivo. E agora é bom você rever para saber como que vai ser o Vamos aumentar esses objetivos aí. Exato. Vamos para o intervalo? A gente continua falando aqui sobre metas e frustrações e a gente vai ter aqui um momento especial para respondermos dúvidas enviadas pelo nosso público. Não sai daí não que o Vida e Saúde volta já.